Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Hoje chegamos a Bereia. Nossa viagem segue a esse lugar marcado pela valorização do estudo da Palavra de Deus. Diz assim a passagem de Atos 17, de 10 a 15, que logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então, os irmãos promoveram, sem detença, a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Então, irmãos, na nossa emocionante viagem, chegamos a uma comunidade mais rica e mais afeta aos estudos. Eles tinham sede, tinham avidez pelo estudo da palavra. E eles não só recebiam, como eles davam ouvidos, eles se empenhavam em estudar seriamente as Escrituras todos os dias, coisa que em algum momento se perdeu na caminhada de muitas igrejas, razão pela qual houve em muitos corações, outrora firmes, um esfriamento da fé. E eles, por conta dessa atitude de seriedade com relação ao estudo da palavra, à atenção na doutrina, muitos se converteram. Muitos deles creram, porque a fé vem do ouvir e dar ouvidos à palavra de Deus. Mulheres gregas de alta posição, mais um preconceito vencido. O evangelho não é só para os pobres, mas também para os ricos. E logo que os judeus de Tessalônica, cidade de onde Paulo e Silas fugiram, souberam, lá foram eles enviados do nosso inimigo, de Satanás, para excitar e perturbar o povo. Então, os irmãos promoveram, sem menor sombra de dúvida, imediatamente a partida de Paulo para os lados do mar, porque o ódio era tão grande que eles queriam matá-los. E o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Entretanto, Silas e Timóteo, os mais jovens, os companheiros de Paulo, continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com eles. Às vezes, estrategicamente em nossa viagem, em nossa missão, nós temos que nos separar por um tempo, mas sempre com esse desejo, com esse objetivo de nos encontrarmos para sermos fortalecidos. No caso aqui, Paulo foi levado para a capital, para Atenas, próxima ao mar Egeu. Deu sequência ao trabalho, enquanto os outros dois liderados dele tinham essa missão de fechar os trabalhos ali, e estruturar e fugir antes de serem mortos.
e Deus os guardou. Muitas vezes, na nossa vida de hoje também, nós somos obrigados a abreviar a nossa estadia em determinados lugares e nos abstermos de nos encontrarmos fisicamente na condição que gostaríamos, como uma estratégia para o fortalecimento e a continuidade do trabalho. Muitas vezes ficamos tristes pela separação, mas nada pode separar o nosso coração enquanto estivermos firmes em nosso objetivo de marchar conforme Deus ordenou a Moisés. Assim como o mar se abriu naquela passagem do Êxodo, aqui as cadeias se rompem, as portas se abrem, e o importante é que Deus quer que nós sigamos para frente, valorizando o estudo da palavra e tendo a confirmação de fé em todos aqueles que nos cercam e são alcançados pelo espírito de sabedoria e o bom testemunho que carregamos em nosso coração, mentes e bocas. Que a nossa igreja seja bereana, que a nossa escola bíblica dominical, um centro de estudos, seja valorizados e continuemos colhendo os frutos desta atitude em uma fé madura. Que as palavras pastorais de todos aqueles que exigem liderança sobre nós sejam de edificação, como foram a de Paulo e seus companheiros. Homens que balançaram o reino de César. Que seja assim entre nós. Vivemos esse momento de grande pressão. Cada um quer mandar, quer impor suas ideias e nem sempre estão de acordo com os valores, com os ensinamentos que aprendemos nas Escrituras. Por isso nós as escondemos em nosso coração para não pecarmos contra Deus e falamos, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Que sejamos transbordantes na palavra e na vivência da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Invoca-me